Hoje nós vamos tratarmos do capítulo 12, dos versos 1 e versos 2. Depois nós trataremos da subsequência do capítulo todo. Mas hoje vamos ficar apenas com os versos 1 e versos 2, que segundo São Paulo, ele relatou da seguinte forma, queridos. Versos 1: Irmãos, exorto-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos adapteis às formas deste mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que comproveis qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o perfeito. Justo e eterno Deus, Pai de toda a eternidade, nós sabemos que a tua mente é infinita, Senhor, e que tua bondade ela dura para sempre, e que as tuas misericórdias, Senhor, elas são dispensadas de geração a geração. E nós somos gratos porque essas misericórdias, através do teu ser, ela também nos alcançou, Pai. Não porque nós merecíamos, porque somos pecadores, somos pessoas que não somos contentes com a tua lei, ó Deus. Como pecadores que somos desprovidos, Senhor, da tua graça. Mas o Senhor, pela infinita misericórdia, nos alcançou. Não porque nós queremos, porque nós te compreendemos, Senhor, mas porque a tua infinitude do teu santo poder nos alcançou, Senhor, transformando homens e mulheres, mudando a nossa mentalidade raquítica, Senhor, que nós tínhamos diante de ti. Vivíamos com sombra em nossos olhos, não contemplando a beleza da tua doutrina e da tua perfeita soberania, Senhor. Mas o Senhor quebrou todos os grilhões, nos concedendo, Pai, esta grande e rica oportunidade de cultuar o Senhor, como é um privilégio para os teus eleitos. Abre, Pai, o entendimento daqueles que não entendem o que é o culto ainda, Senhor, para que eles possam compreender o culto e ouvir a tua palavra. E nós te pedimos e te agradecemos desse instante, Senhor, por causa dessa palavra, Senhor, que nós vamos falar e ouvir, porque ela procede de ti, Pai. Eu te peço, Pai, essa bênção especial, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Santos, sentindo boa parte dos irmãos, né? Mais de 50% dos irmãos que estou vendo que não estão aqui presentes, uma boa parte. Irmãos, nós estamos dando continuidade à Epístola de São Paulo. Falamos das partes introdutórias, para vocês entenderem que a Epístola ela é um tratado teológico de Deus, através do apóstolo Paulo. Mostramos no capítulo 1 e no capítulo 2, e introdução do capítulo 3, que a raça humana ela está totalmente fora do esquadrilho que Deus fez. Aí Paulo e a teologia reformada chamam isso de depravação total. Os homens estão entregues ao seu bem e prazer. E essa disposição mental que os homens têm, aí a teologia chama que eles estão depravados diante de Deus. Eles são alheios à verdade de Deus. Eles odeiam a Deus por natureza. Pode ter certeza disso. Capítulo 4, capítulo 5, Paulo trata da questão da justificação pela fé. Ele usa Abraão ali para mostrar que isso é uma verdade, que Deus justifica pecadores, irmãos. A justiça de Deus não é compatível, podemos dizer, com a mentalidade humana, no sentido de que os homens não compreendem a justiça de Deus. Então, a justiça de Deus ela é superior. As dos homens são falhas, então não tem como comparar as duas juntas, porque a de Deus é a verdade e a do homem é a inverdade do Evangelho. O homem é contra o Evangelho. A mulher, quando pare a criança, para que vocês entendam, a mentalidade humana dizia que as criancinhas, os bebês, são inocentes. Deus já vê o bebê como um pecador. Deus já assiste o bebê como um transgressor das leis.
ela não praticou nenhum bem, ela não praticou nenhum mal, mas não é por isso que a Escritura chama o bebê de pecador. Mas Paulo diz em Romanos capítulo 12, por entrar o pecado no mundo, todos passaram a serem pecadores. Então, a própria Escritura, a narrativa bíblica, mostra que o homem em si, ele já é um pecador diante de Deus. O capítulo 6 mostra que isso é uma verdade, que o pecado não é uma coisa leve, como a teologia tem pregado aí fora. O pecado não é uma coisa vazia, como alguns têm pensado aí fora. Pelo contrário, irmãos, o pecado é uma carga poderosíssima que destrói mentes e corpos. Então, Paulo mostra no capítulo 6 que isso é uma verdade. E no capítulo 7 e 8, Paulo mostra como Deus chama pecadores. Paulo ali mostra os dois contrastes entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Quando chega o capítulo 9, Paulo mostra como Deus chamou esses pecadores. Ele vai mostrar, pela sua convicção doutrinal, que o homem é chamado pela eleição de Deus, ou pela predestinação de Deus. Os homens são chamados, são arrastados do seu estado de ignorância para servir ao Deus vivo. E no capítulo 10 e capítulo 11, Paulo vai fazer aquele contraste entre judeus e gentios do outro lado. Ele vai fazer isso daí. Paulo coloca os judeus no seu lugar. Aí Paulo mostra no capítulo 11 o mistério que estava oculto para a humanidade foi revelado. Uma coisa que ninguém sabia o que estava por vir. Aí Paulo disse, vou eu mostrar aos gentios o que é que Deus tinha preparado. Aí ele mostra que a salvação foi aberta também para os gentios. E nós somos gentios de natureza. Gentio é todo aquele que não nasceu em Israel. Então a salvação é tanto para judeus quanto para gentios. Não existem duas igrejas, irmãos, como é ensinado aí fora também. Que Deus, o povo de Israel é um povo de Deus e que a igreja também é um povo de Deus. Não existe duas igrejas, existe uma só igreja, composta de judeus e gentios. Esta é a formulação que Paulo faz no capítulo 11. Ele vai usar aquela metáfora da videira, que ela é rica na seiva, ela é poderosíssima para dar frutos. Ele disse, eu quebro galhos e enxerto um galho de uma oliveira brava, ou seja, uma oliveira não produtiva dentro dessa oliveira, e ela vai dar fruto, que somos nós os gentios. Então Paulo começa a construir sua teia de argumentações, dizendo que tanto judeus como gentios devem estar dentro da igreja, santos. Agora, quando chega o capítulo 12, que é o de hoje, ele não quer falar particularmente de judeus e nem de gentios, ele quer falar sobre a ética, que é uma palavra que nós usamos muito falando sobre ortopraxia dentro da igreja. Aprendemos toda a doutrina dos versos do capítulo 1 ao capítulo 11, e hoje Paulo vai dizer, tudo aquilo que eu falei de trás para frente é que vai ser aplicado agora. Então, o capítulo 12 é a ortopraxia que Paulo quer ver que a igreja deve aplicar. Então, é isso que nós vamos aqui tentar abordar aqui com os santos. Então, isso foi falado aqui dos capítulos 1 até o 11, falamos nessa parte anterior. Então, todos os regenerados possuem aqui esse sentimento, irmãos, no capítulo 12, de gratidão para com Deus. Quando Paulo abre a epístola, Paulo quer mostrar como um ato de gratidão sentimental que os cristãos devem ter, eles devem compreender e entrar nessa ortopraxia aqui do capítulo 12. Então, Deus nos transformou pela instrumentalidade do seu poder, santos. Podem ter a plena convicção disso. Nada do que nós pensamos, nada do que nós fazemos é um produto nosso, não é uma coisa inerente que está em nós, mas é um produto de Deus, irmãos. Tudo Deus faz, tudo Ele age, para que essa igreja ela chegue ao clima máximo daquilo que Ele estabeleceu. Que esta igreja ela tem que ter a imagem real do seu Filho, e isso vai ser colocado em cada um de nós. Aí Paulo mostra como isso deve ser colocado nos crentes. Isso é a fundamentação do que Paulo vai argumentar, que é o poder de Deus que faz essas coisas. Então, hoje, com a mesclação do falso evangelho, da falsa conversão, da falsa igreja, existem muitas pessoas vivendo de forma contrária à sã doutrina, pensando que é crente e que serve a Deus dentro desse patamar, queridos.
Uma vez me perguntaram no seminário, o que é que mede para verificar se a coisa é certa ou errada? Não é igreja, queridos, porque mesmo cantando aqui, mesmo citando o credo apostólico, que tem ali a palavra católica, ali a palavra católica, ela quer dizer universal, que nós somos crentes universais, é isso que ele quer dizer. Então, nesse contexto, Santos, quando ele fala de veracidade mesclado com a inverdade, que o falso evangelho ele tem promulgado na sociedade, tem enxertado na mente aqui das pessoas, que elas pensam que são. Então, o que é que define uma igreja fiel, irmãos? O que é que define o que é verdade e o que é inverdade dentro do plano de Deus? Paulo chama isso de escrituras. É a própria escritura que mede o que é pecado e o que não é pecado. A própria escritura, ela determina o que é verdade e o que é inverdade. Não é a igreja que determina nada, queridos. Nós conhecemos muitas igrejas que o pastor diz assim, aqui quem manda sou eu, e aqui quem dita a verdade sou eu. Isso não é igreja, santos. Presbíteros e pastores não são donos de igrejas, eles são mordomos de Cristo, porque o verbo grego, quando diz servos, doulos, quer dizer que nós servimos a Deus. Uma vez me perguntaram, as tuas ovelhas? Eu disse, ovelhas? Eu não tenho ovelhas, não. Quem tem ovelhas é Deus. As ovelhas pertencem a Deus, não pertencem aos líderes santos. A falsa igreja, ela promulga um evangelho falso, errante. Então, as pessoas, quando bebem dessa fonte, o que é que acontece? Eles nutrem um entendimento errado do que significa ser cristão. Porque a palavra tão simples, ser cristão, significa pequenos cristos. Nós somos pequenos cristos diante de Deus, mas o que define isso não é o pregador, que define isso não é a própria igreja, mas é o próprio Cristo através das Escrituras. Então hoje eu vou aqui tentar mostrar a todos, pela mente do apóstolo Paulo, quais são os resultados provocados pelo novo nascimento. Quais são os resultados provocados por uma mente que ela absorveu toda a doutrina de Deus. Tem que ser praticado. Uma vez me perguntaram também, você conhece quem é salvo? Aí eu disse, na maior simplicidade, sim, eu conheço quem é salvo. Aí se você é muito assim, orgulhoso, isso não se trata de orgulho, santos. Se trata, sabe por que eu dou essas respostas? Porque na minha casa ainda tem Bíblia. Temos Bíblias. A Escritura, ela fala com linguajar aberto e não é fechado. Na mesma fonte, irmãos, não se pode sair dois tipos de água. Não se pode sair dois tipos de águas. Água doce e água salgada não sai da mesma fonte, santos. Uma fonte doce, é impossível que ela bote para fora, ela jorre água salgada. Da mesma forma a outra, não pode. O crente, por natureza, ele vai praticar as coisas do Espírito de Deus, porque é uma coisa natural dele, ele nasceu de novo. Mas o ímpio, que está no meio da igreja, ele não consegue permanecer nas boas obras, porque ele não foi chamado para isso, santos. Então, a Bíblia mostra, Paulo quer mostrar aqui no capítulo 12, que isto é uma verdade. Agora, a mensagem, quando ela é propagada para os romanos, aí nós temos que medir da seguinte forma. Os romanos viviam no meio da idolatria, no meio do paganismo. A verdade do paganismo eram os deuses pagãos, a idolatria, os falsos ensinos, a corrupção, a imoralidade. Então, Paulo quer mostrar que, mesmo eles estavam dentro desses patamares, eles agora teve que ser arrancados para outro patamar, que é para fazer a justiça de Deus. E é inadmissível que um crente viva debaixo da corrupção, irmãos, tanto moral quanto doutrinal. É impossível que ele viva, santos. E Paulo quer mostrar que isso aqui é uma verdade, quando ele expõe esse capítulo 12, que ele é totalmente ortoprático, meu irmão. Ele vai ensinar aqui a vida cristã na prática, porque até o capítulo 11 ele está ensinando doutrina. Aí quando chega no 12 ele vai dizer, agora vocês vão me mostrar como deve ser aplicado na vida de vocês essas doutrinas, que é o capítulo 12. Então, doutrina, ela é casada com a ética cristã.
Doutrina não se separa de ética, irmãos. Não há divórcios entre doutrinas e ética. Um homem que é baseadamente em doutrinas, ele vive na ética de Deus. Um homem que é ético é porque ele já conheceu a doutrina. Então, sucessivamente, ele responderá aos apelos que o apóstolo Paulo, ele fará aqui no capítulo 12. Então, Paulo abre o capítulo 12 desta forma: suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Observem aqui que o apóstolo está picotando o texto, o capítulo, e ele mostra aqui vários pontos interessantes que nós precisamos entender. Talvez quando nós lemos as Escrituras, passamos por cima desses pontos, mas que são pontos interessantes para que nós possamos compreender o que é que Paulo está dizendo. Paulo aqui está rogando, quando ele diz, suplico-os, pois, quando ele diz assim, esse pois, irmão, ele está se referindo àquilo que foi ensinado lá atrás, do capítulo 11 até o 1, de uma forma descrescente, ele está ensinando que esse pois, ele está se referindo ao que foi ensinado. Então ele diz, suplico-os, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Paulo aqui está fazendo um apelo antinatural aos santos. Não é assim um apelo normal, mas um apelo de coração e um apelo rogando a Deus para que essa igreja ela compreenda, como uma mulher que está com dores de parto, o terror que ela tem. Ali não é uma coisa boa, santo. Parto natural é um terror, meu irmão. Então Paulo está da mesma forma sentindo aquelas dores de parto e suplicando a Deus para que a igreja compreenda qual é o ponto que ele vai trazer, santos. Então Paulo intercedia pela igreja como um pai, Paulo intercedia a igreja como um homem que amava a igreja. Paulo é o único homem ali pregando para os gentios que mostra essa capacidade intelectual, uma capacidade de pai e de amor para com a igreja. Então ele abre dizendo assim, suplico-vos, ele está implorando a igreja para que ela compreenda aonde é que ele vai entrar. Então essa expressão rogo-vos é um apelo de coração com muita intensidade e com amor para com a igreja. Paulo sofria por esta igreja, santos. Então aqui ele mostra que essa é uma tonalidade que ele deveria mostrar. Então ele entra dizendo assim, pelas misericórdias de Deus. Então ele mostra que a palavra misericórdia, aqui tanto no grego, a palavra elos como a palavra hesed no grego, ela expressa amor de Deus que foi dado, foi derramado em favor da sua igreja. Misericórdia, irmãos, ela não pode ser dada com uma pessoa que é justa, porque misericórdia vem da palavra miserável. Ela é dada para os miseráveis, que somos nós. Então a misericórdia ela é dada por pessoas que não merecem. Ela se assemelha muito com a palavra graça, charis do grego, que significa favor imerecido. Imerecido, não é porque merecem. Então a misericórdia de Deus, ela foi derramada por pessoas miseráveis como nós, que nós estávamos encontrados em estado de miséria diante dele. Então a misericórdia de Deus, ela nos alcança. Essa misericórdia, ela traz muitas coisas que nós não podemos compreender com a nossa mente finita. Então esta é uma expressão paulina para mostrar que Deus nos salvou pela sua misericórdia e não pela justiça dele, santos. Por que Deus, para salvar pecadores, ele não poderia usar a justiça? Porque a palavra justiça e palavra misericórdia, elas andam juntas. Deus, quando salva a igreja, ele não salva pela justiça. Porque se Deus fosse salvar pecadores usando a justiça dele, o que deveria acontecer, irmãos? Ele teria que matar todas as pessoas. Porque o salário do pecado ainda é a morte, santos. Aí o que é que Deus faz para salvar pecadores? Ele usa a misericórdia. Porque se Deus não usasse de misericórdia, nós nunca seríamos salvos. Porque o que nos salva é a misericórdia de Deus que ele teve para conosco. Então, e ele continua aqui dizer, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício
vivo, santo e agradável a Deus. Então Deus usa a sua misericórdia e nos transporta para esse patamar, dizendo assim, que vocês devem apresentar os vossos corpos como reconhecedores da misericórdia de Deus, que estes corpos devem estar num patamar de vivo, santo e agradável a Deus. Essas palavras foram perdidas do século 21, principalmente a palavra santo. Essas palavras hoje não têm mais significado na sua tonalidade quando elas foram escritas. Elas perderam o seu vácuo. Paulo usa aqui uma linguagem tipicamente, amados, da antiga aliança. Quando ele descreve isso, ele está olhando para o Antigo Testamento. Paulo está olhando para aquilo que aconteceu no Antigo Testamento, com respeito aos sacrifícios de animais. O que é o culto, irmãos? A igreja de hoje não aprendeu o que é culto. E quanto a igreja não aprendeu o que é culto, os bancos vão estar vazios, as pessoas desprezam o culto, elas não entendem o que é culto. Aí Paulo disse, eu vou falar de uma forma cultica, vou falar com o pensamento do Antigo Testamento para ver se vocês compreendem. E ele começou a dizer, apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto da razão, ou culto racional, como tem algumas linguagens aí. Então ele começa a colocar dessa forma. Então Paulo usa aqui essa linguagem tipicamente tirada do Antigo Testamento, com respeito a esses sacrifícios de animais, onde os participantes traziam seus sacrifícios para apresentar a Deus, irmãos. Lembrem-se daquilo que eu tinha falado anteriormente aqui, o porquê que Paulo sabia que o entendimento desse apelo fosse compreendido de forma contrária. Quando Paulo disse no início, rogo-vos, ele está dizendo simplesmente que vocês têm que compreender o porquê que eu estou falando dessas coisas. Então, quando ele coloca aqui que o apelo fosse compreendido de forma contrária, o que isso iria causar na igreja, santo? Quando a igreja entende a mensagem de forma deturpada, contrária, ela pratica coisas contrárias. Então, Paulo ele está mostrando aqui o que significa isto na prática, irmãos. Paulo disse que apresentem os vossos corpos. Os nossos corpos não pertencem a nós mesmos. Os nossos corpos pertencem a Deus. Num casamento, o corpo do homem não é dele, pertence à esposa. O corpo da esposa não pertence a ela, pertence ao marido. Todo o corpo dela pertence ao marido. E todo o corpo dele pertence à esposa. Essa metáfora, quando ela é usada para Cristo, é a mesma coisa. Os nossos corpos não pertencem a nós, mas pertencem ao Senhor. No meio hoje evangélico, os crentes de hoje têm um pensamento e a crença de que vão buscar algo no culto ao Senhor, ao invés de levar a Deus. Pergunta a falsa igreja assim, o que é que vocês vão fazer no culto hoje? Eles vão dizer assim, eu vou buscar da parte de Deus. Eu vim buscar da parte de Deus. Eu vim buscar uma bênção da parte de Deus. Você não vem buscar nada. Você não compreendeu a coisa. É isso que Paulo está tentando dizer aqui. Vocês têm que apresentar a Deus, não é buscar de Deus. Vocês têm que levar. O crente não quer levar, o crente quer buscar. O culto é a entrega do servo para Deus. O que é que o crente do Antigo Testamento ele fazia? Ele levava o cordeiro sem mancha e sem defeitos, e levava para o sumo sacerdote. O culto está sendo oferecido, eu vou levar. Hoje o culto é da mesma forma, mas só que nós não levamos animais para ser sacrificados. Nós somos a oferta. Os nossos corpos devem ser entregues ao Senhor no culto. É por isso que muitos crentes não entendem o que é o culto. Quando eles entenderem o que é culto na prática, aí não falta mais culto. Eles entendem a essência de que o culto é um oferecimento. E quando esse oferecimento não é feito, irmãos, eles estão em pecados diante de Deus. Os judeus, com toda a sua agressividade contra o Evangelho, mesmo assim eles compreendem isso na prática. Judeus não faltava culto. Judeus entendiam perfeitamente o que era culto. Hoje, a igreja que se diz melhor do que o judaísmo, falta um culto por qualquer coisa. Porque
Quando Paulo expressa que os corpos estão em espírito de sacrifício vivo, porque Deus não aceita pacto com mortos, Deus aceita pacto com vivos. E nós, os nossos corpos sendo vivos, porque passamos pela instrumentalidade do novo nascimento, nascemos de novo, então esses corpos têm que ser oferecidos diariamente a Deus, como uma obra viva, santa diante de Deus. Então, culto, irmãos, não é que eu vou buscar da parte de Deus, acabem com isso. Deletem esse pensamento de um culto, que isso não tem nada a ver de buscar, é oferecer a Deus. Nós oferecemos do menor ao maior, que é o culto a Deus. E eu vejo muitas pessoas hoje, dia de culto de domingo, que ficam nas portas das igrejas, irmão. O culto, a liturgia acontecendo dentro do templo, e o pessoal fica fora batendo papo. Não entendeu nada do que é culto, rapaz. Nada dessas pessoas entendem o que é culto. O afastamento bilateral é gigantesco quando se fala de culto, de liturgia. Não entende o que é o culto de fato. O culto é uma expressão de louvor do servo, quando ele compreende a obra vicária que Deus fez por ele. Aí, como um ato de agradecimento, o que é que ele faz, irmãos? Ele pratica culto a Deus. Culto como ato diário e culto como liturgia, que nós estamos fazendo aqui, santos, que é a reunião do povo de Deus. Então Paulo quer mostrar que isso é uma verdade para os romanos que viviam dentro do paganismo. Vocês têm que apresentar os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então esta é a perspectiva que Paulo queria mostrar. Os servos verdadeiros não vão buscar nada, mas eles vão oferecer a Deus. Então o oferecimento aqui é nesse aspecto. Então não devemos fazer isso como a maior parte fazem hoje, mas sim somos a própria oferta de Deus. O meu corpo tem que estar impecável para Deus, santos. Em que sentido? Se vocês observam a liturgia, tem uma parte da liturgia que diz confissão de pecados. Tudo é programado, irmãos, porque no culto é um reflexo daquilo que acontecia no Antigo Testamento. O que acontecia no Antigo Testamento? O sumo sacerdote, quando ele entrava no templo, lá tinha objetos, como a pia para se lavar. O sacerdote se lavava, não somente a parte externa, mas a parte interna tinha que ser lavada, a consciência pecaminosa. Ele não poderia entrar no templo em pecados, porque se ele entrasse no culto em pecados, o sumo sacerdote, ele era fulminado pela glória de Deus. E os pecadores que iam oferecer o culto, todos eles da mesma natureza, faziam confissões de pecados. Eu não poderia levar a minha oferta um cordeiro com defeito. Por quê? O animal não poderia ele não poderia entrar com defeitos, porque está representando eu e Deus. Deus só aceita coisas perfeitas, irmãos. Deus não aceita nada imperfeito. O culto tem que ser perfeito para Deus receber. Então Deus não aceita um culto pela metade, Deus aceita um culto fiel ao Senhor. Então, da mesma proporção, Paulo tenta mostrar aos crentes romanos que a vida de uma pessoa salva, ela é totalmente diferenciada daquilo que está nas Escrituras. A Escritura mostra um padrão, então nós temos que copiar o padrão. Então esse é o padrão que o apóstolo Paulo, ele mostra. Isto significa que os nossos corpos pertencem a Deus. Eu não tenho livre-arbítrio, meu irmão. Desse tipo de livre-arbítrio que é ensinado aí fora, viu? Que eu faço o que eu quero, eu penso o que eu quero. Por quê? Porque nós somos definidos por Deus. Nós não somos definidos por nós mesmos. Eu não faço o que eu quero, mas devemos fazer aquilo que Deus ele quer, irmãos. Que ele deve ser desta forma. Então não podemos faltar cultos, por sermos nós a oferta pacífica de Deus. Esses sacrifícios não podem ser entregues de qualquer forma. A mentalidade que a igreja tem hoje, você vai para Cristo de toda forma que Ele lhe aceita. Eu disse, Deus não aceita de qualquer forma, irmãos. Tem a forma correta de Deus aceitar. Aí um padre estava fazendo aqueles programas na rádio da Igreja Católica, e ele dizia assim, ele foi bastante infeliz na sua colocação quando ele disse,
As igrejas evangélicas, elas têm uma proporção errada. Veja como nós, católicos, dizemos. Nós aceitamos as pessoas de todas as formas. Aqui na minha igreja tem ladrão, tem prostituta, tem pessoas viciadas. Ele citou vários e vários conotativos de pessoas erradas. Aí disse, mas se eu tivesse lá, eu ia dizer o que para ele, para esse padre? Eu dizia que na minha igreja tem ex-drogados, ex-traficantes, ex-bandidos, ex-assassinos, ex. A primeira pessoa não pode ficar antes. Então Deus não recebe coisas erradas, irmãos. Venha do jeito que você está. Não, irmãos, isso não tem colocação. Para que a pessoa se aproxime de Deus, Deus faz ela uma nova criatura. Ela não consegue entrar dentro do reino de Deus de qualquer forma, irmãos. Isso é ensinado aí fora de uma forma errada. Porque aí fora a proporção da igreja é o seguinte, ela quer números. Deus não trabalha com números apenas, Ele trabalha com qualidades. Então Deus traz pessoas qualificadas e entra dentro da igreja. O que é a qualificação? A qualificação é 2 pontos, irmãos. Novo nascimento, que muda a estrutura orgânica do indivíduo. Sai de trevas e agora é luz. Pensava em coisas que não deviam, mas agora pensa nas coisas de Deus, porque Deus coloca nele a tal da transformação, que é o versículo 2, onde nós vamos entrar. Deus tem que fazer essa mudança radical no indivíduo para que ele possa penetrar dentro do reino. O reino não é bagunçado. Deus não é bagunçado, irmãos. Então essa prerrogativa do que ensinam aí fora está completamente errada. Quando nós olhamos para Romanos, vemos que isso está de forma contrária ao que Paulo aqui vem ensinando. Deus trabalha com a palavra arrependimento aqui no texto. E que a igreja de hoje também parece não conhecer essa palavra arrependimento. Deus, ele trabalha dessa forma orgânica com a sua querida igreja. Então, quando ele fala dessa forma, é porque ele quer mostrar que isto é uma verdade que tem que estar em nosso meio. Essa expressão paulina, em sacrifício vivo, significa que é uma vida sem reservas para com Deus. Ou seja, essa vida que você tem não pertence a você. Essa vida pertence a Deus. A igreja do primeiro século entendeu isso perfeitamente, irmãos. Hoje não. Hoje a igreja não faz reservas, não. Hoje a igreja não faz sacrifício para Deus. Hoje a igreja ela não é uma entrega voluntária para Deus. Quando Paulo usa essas expressões sacrifício vivo, santo, que eu coloquei aqui, sem reservas para com Deus, é que a nossa vida não tem muita importância para nós. Quer dizer, não deve ter importância para nós. A importância que nós temos que dar é Deus, não as nossas vidas. Porque quando você coloca a sua vida em primeiro lugar, você está dizendo que Deus é segundo lugar, ou terceiro lugar, ou quarto lugar. Então, quando as suas necessidades chegam em primeiro lugar, os crentes do primeiro século olhavam assim e diziam, é Deus, é Cristo. Cristo é em primeiro lugar. O imperador dizia assim, dobre-se diante de mim e me adore, porque se vocês não fizerem isso, vão conhecer a minha espada. E eles disseram, pode nos ferir. É por isso que eles foram mortos, porque eles se entregavam a Cristo totalmente, irmãos. As vidas deles não tinham importância para a sociedade. As vidas deles não tinham importância para eles próprios, porque eles só queriam saber de Cristo. E esta vitalidade que o apóstolo Paulo quer dizer, Paulo não viveu bem, irmão, socialmente. Não tinha as melhores roupas, não tinha os melhores alimentos, passava frio, apanhava muito por causa do evangelho, porque ele entendeu que o corpo dele pertence a Cristo. E Cristo fez uma promessa maravilhosa para o apóstolo Paulo. Você vai descobrir como é gostoso sofrer pelo meu nome, Paulo. E quando Paulo se levanta do leito, depois da oração de Ananias, Paulo entra em colapso diante de Deus. Porque Deus massacra Paulo do início ao fim, pega o corpo de Paulo e faz com que Paulo anuncie o evangelho de uma forma brutal. Paulo desafiava imperadores e reis, Paulo desafiava as autoridades religiosas por amor a Cristo. Isso é sem reservas, o que nós não fazemos hoje. Nós somos crentes apenas dominicais, para se reunir aqui dentro de um local feito esse,
Cultuar a Deus, quando começa o segundo dia da semana, começa tudo de novo. Eu sou o homem mais simples do mundo. Aí quando chega o domingo, eu boto minha couraça de novo de crente e venho para a igreja. Ele não entendeu nada do que é o Evangelho, santos. Nós não entendemos o que significa de fato isso que Paulo está promulgando aqui. E é por isso que o verdadeiro servo, ele vive sempre se afastando das práticas pecaminosas, e o culto é o local onde eles se entregam sem reservas a Deus. Porque eles entenderam que essa é uma perspectiva cristã, irmãos. Eles compreenderam que isto é uma verdade para eles. A igreja do primeiro século, com a igreja contemporânea do século 21, ela está afastadíssima dessas verdades de Deus. Mesmo com a carga teológica que nós temos, irmãos, que é forte demais, nós temos um excelente conhecimento da doutrina de Deus, mas falta muitas vezes ortopraxia em nosso meio, para que a doutrina e a ética, elas possam andarem juntas diante de Deus. E é por isso que Paulo está apelando aqui, é por isso que o verdadeiro servo, ele vive sempre se afastando de práticas pecaminosas, que eu vou citar aqui depois delas, e fazendo culto a Deus. Os puritanos, quando eles saem da Inglaterra, eles não saíram, eles foram convidados, expulsos da Inglaterra, para formarem o que é hoje a União Socialista Americana, que é os Estados Unidos. Lá foi mandado banqueiros, prostitutas, ladrões, condenados e os crentes. Quem crentes foram esses? Os puritanos foram para os Estados Unidos. Os puritanos tinham uma percepção de culto ativa a 100%, irmão, como na história da igreja nunca houve. Os puritanos entendiam o que eram as Escrituras. Os puritanos entendiam a importância de conhecer a Deus pelas Escrituras. Os puritanos entenderam perfeitamente, cabalmente o que era o culto. Não faltava um culto, irmãos. Entendiam que quando chegava a hora do culto, para tudo, vamos cultuar ao Senhor, porque eles entendiam que é do menor para o maior. Deus não convida ninguém para culto, irmãos. Deus exige que o indivíduo esteja no culto. E os puritanos entenderam isso cabalmente, o que é o culto. Mas só que a igreja contemporânea parece que ainda não compreendeu o que é o culto. Quando a compreensão é positiva sobre as misericórdias de Deus sobre os servos, estes mesmos servos vivem para a glória de Deus, e se afastando de pecados e tendo como o culto, o rito, a coisa mais importante de suas vidas. Porque se eles entendem que o culto é uma aliança que Deus fez, o que é uma aliança, irmão? Deus fez pacto com os seus servos. E quando essa aliança é quebrada, irmãos, no estado de culto, nós estamos em pecados diante de Deus. Deus do Antigo Testamento disse: eu chamo os homens, os anciãos, homens e mulheres, crianças ainda que estão amamentando, para formarem aliança comigo. Deus exige aliança da sua igreja. Faltar culto ainda é pecado. Então, por isso que Paulo traz a tonalidade de culto racional, que é para o indivíduo ele perceber que o culto é uma ligação íntima entre o servo e o seu Deus. Isto é o que Paulo está tentando mostrar aqui como esse tal de culto racional. Então, ele mostra que essa perspectiva cultica é uma realidade. Então, se afastando de pecados e tendo o culto como o rito mais importante. E por isso que o crente não falta o culto. Aí Paulo usa o verbo dizendo assim, que é o vosso culto racional. A razão, as pessoas acham que é um culto intelectual. Não se trata disso, irmãos. Culto racional, aqui a palavra grega para racional, ela é tirada da palavra, do conceito aportuguesada, lógica. A palavra grega, ela quer dizer que é um culto lógico, é um culto onde a razão ela está entendendo o que está acontecendo. Não é uma coisa de louco, de frenesi, onde as pessoas ficam histéricas, ficam pulando, não entendem o que está sendo falado, é um barulho horrível. Eu fui para uma igreja arminiana, não foi dia de culto, foi um trabalho de doutrina, eu fui convidado para trazer um ensino, e quando eu estava no banco, um barulho terrível no meio da igreja. Quando o dirigente me chamou para dar o estudo, eu disse, posso dar uma palavra para a igreja? Ele disse, pode. Eu disse,
Pessoal, um professor quando vai dar aula, tu acha que ele tem condições de dar uma aula num barulho terrível desse? Entenderam na hora, ficaram todos calados. Irmãos, quando estamos em culto, é reverência. Quando estamos numa catequese, que é o ensino, tem que haver silêncio, rapaz. Como é que a pessoa vai conseguir expressar um ensino num barulho desse? A razão, ela entende dessa forma. Não é que um culto ele seja dessa forma agitado, mas é um culto racional, é quando o crente também ele compreende a doutrina correta e aplica, irmãos, na prática. Então a palavra grega aqui, quando Paulo usa a palavra racional, é lógica. A lógica tem que funcionar, santos. Essa é a expressão que ele usa aqui. Significa na prática um processo mental de certo conhecimento que nós adquirimos com aquilo que foi ensinado dos capítulos anteriores. O que Paulo está dizendo aqui, santos? Que aquilo que foi ensinado do capítulo 1 ao capítulo 11 foi a doutrina, e que a lógica me diz que agora eu aprendi corretamente os capítulos 1 a 11 e vou colocar em prática, que é o culto racional. O culto racional é quando a igreja está em obediência com aquilo que foi ensinado lá atrás. Então, quando nós compreendemos a sã doutrina e aplicamos essa sã doutrina, é um culto racional. Teve pregação na tua igreja, o indivíduo disse, teve. Ele pregou o quê? Eu não sei o que foi que ele pregou. Como é que é racional? Você tem que entender o que está sendo falado. Então, Paulo usa aqui os verbos, Paulo usa aqui as sentenças para falar que o culto racional, aqui exigido no verso 1, é que eu entendi o propósito das misericórdias de Deus. Eu entendi a forma que Deus me salvou. Eu entendi aquilo que Ele quer na minha vida. Então é dessa forma que Paulo começa a construir a teologia dele, mostrando para a igreja que agora vocês têm que sair do campo teórico e entrarem no campo prático. É quando vocês entendem o que eu estou falando, santos. Isso é o apóstolo Paulo, que ele quer mostrar que isto é uma verdade. O culto racional não é o culto onde apenas residem os intelectuais, não, mas é o culto verdadeiramente bíblico, que você entendeu. É nessa expressão que eles compreendem tudo aquilo que o apóstolo vem ensinando. Então, quando nós compreendemos todas as coisas, ele entra agora na segunda. Já que vocês entendem o que eu estou falando, agora eu vou entrar na segunda. A primeira parte, vocês entenderam que a doutrina é essencial para a vida de vocês? Vocês aceitam que essas doutrinas são verdadeiras? Aí o indivíduo vai dizer, aceito. Então vocês agora vão entrar na segunda parte. Aí a segunda parte, ele entra assim: e não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação da vossa mente. Para quê, irmãos? Para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando alguém pergunta assim para nós sabemos qual é a vontade de Deus? Sabemos, irmãos, porque Deus se revelou para nós. Vocês compreendem o que Deus quer na vida de vocês? Compreendemos porque está revelado. Existe a vontade oculta de Deus, existe a vontade revelada de Deus. A vontade revelada de Deus é fácil de compreender, irmãos, porque está nas Escrituras. Ela diz o que deve ser feito. Agora, tem vontade oculta de Deus que nós não conseguimos saber, que está dentro da mente de Deus, que isso Ele não revela para nós. Um exemplo prático, nós não sabemos com quem nós vamos nos casar. Não sabemos, mas Deus, Ele já tem um projeto para cada homem e cada mulher. Uma forma externa de saber disso, irmãos. Aí tem pessoas que dizem assim, eu vou ficar esperando Deus me revelar quem vai ser o meu esposo. Eu vou esperar que Deus se revele para mostrar a minha esposa. Isso não vai acontecer, irmãos. Você vai ficar velho e você não vai descobrir quem vai ser o seu parceiro. Na vontade oculta de Deus, Ele vai fazer com que as formas necessárias, ela chegue até você. Se eu sou um homem, a mulher vai chegar até mim. E se for a mulher, o homem vai chegar até ela. Porque está dentro dos desígnios de Deus. Uma forma externa para você saber se aquele homem é de Deus ou se aquela mulher é de Deus. Existem parâmetros para medir, santos. A Escritura mede. Qual é o parâmetro? Ele mostra o padrão ético de uma mulher cristã. Ela mostra o padrão ético de um homem de Deus.
Vamos dizer assim, como é que conhecemos os futuros ministros da igreja? É Deus que vai revelar? Não, a Bíblia ela tem duas formas de fazer isso. A oculta nós não sabemos, mas a revelada ela mostra. Marido de uma só mulher, apto para ensinar, hospitaleiro. Ele começa a descrever como esse homem deve ser. Então, ali está mostrando como deve ser. Um homem de Deus é a mesma coisa, santos. Um homem que é temente a Deus, um homem que ama as mulheres, nesse caso, que quer conhecer se o homem vai ser um bom esposo, observe ele na casa dele, com os pais. Ele maltrata os pais, ele vai maltratar você também. Ele não ama os pais, ele também não vai te amar. É a mesma coisa a mulher. A mulher voltada mais para o lar. A mulher que não respeita os pais, ela não vai te respeitar, rapaz. A mulher que não ama os pais, ela não vai te amar. A mulher que não cuida da casa dela, ela não vai cuidar da tua casa, não. Pode ter certeza disso. Aí vai dizer, eu preciso de uma revelação externa para ver um negócio desse. Não, santos, porque isso já é real. É prático isso. Então a Bíblia mostra como devem ser as coisas. Como devem ser essas coisas. Então isto é o plano interno de Deus tem e o plano externo que ele mostra. Aí Paulo mostra agora, como agora eu entendi essas doutrinas, como é que eu tenho que aplicá-las, irmãos, em nossas vidas. Se eu estiver debaixo de um falso ensino, isso não tem como ser aplicado. Agora, se estivermos debaixo do verdadeiro ensino, o que é que acontece com Romanos capítulo 12, versos 2? Tem como aplicá-los. Como? Aí Paulo explica. E não sedes conformados com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele explica isso aqui. Aqui existem duas coisas que expressam o ser verdadeiro do crente. O crente ele é demonstrado pelas suas ações, não é pelo que ele fala apenas. Porque nós vemos muitas pessoas pregando uma eloquência com uma palavra muito boa, mas isso não é só o necessário. É necessário que ele viva dentro das Escrituras, seja mergulhado dentro das Escrituras. Então temos agora o campo intelectual e temos também o campo prático que esse homem tem que viver. Então aí Paulo começa a mostrar que esses dois lados andam juntos. Primeiro ele diz, não devemos nos entregar a este mundo, irmãos. A palavra cosmon, aqui, que é grega, tem 3 tipos de mundo que ele está falando, o Paulo fala. Oikomene, aion, mas ele está falando aqui mundo sistema. O sistema é que Paulo está falando aqui, que nós não devemos nos entregar a esse sistema pecaminoso que o mundo oferece. Mas tem crentes que parece que não dá muita atenção para isso. O que significa não se conformar com este mundo. Então aqui esta palavra significa entrar no esquema. A palavra grega é essa. Quando eu entro no esquema do sistema, eu estou me corrompendo. Aí Paulo disse, não entrem nesse sistema. Esse sistema, esta forma, não pertence a vocês. É como eu calço 42, 43. O meu pé não cabe 42. E o pé também não vai ficar confortável quando eu uso 44. Uma forma forçada. Então, existe uma forma para cada coisa. A forma do que o crente foi feita é inadmissível que ele seja colocado de outra forma. Não pode, queridos, porque não cabe. É desproporcional a coisa. Então, Paulo usa essa palavra aqui para dizer que quando um crente ele entra no esquema, ou quando o homem do mundo está no esquema do mundo. Então, isso é o que Paulo quer dizer, conformados com este mundo. É o esquema que nós entramos no mundo. Então, a forma do cristão ela é totalmente oposta do mundo. É impossível que um verdadeiro crente viva debaixo de uma forma miserável dessa. Conhecemos muitos crentes que vivem em pecados deliberados. Então, as pessoas subjugam e dizem assim, ele não é crente, mas veja como é que ele vive de uma forma miserável dessa. Irmãos, o verdadeiro crente, ele não permanece numa prática dessa. Ele não tem como viver num ambiente desfavorável que ele não foi chamado. Houve uma mudança radical com ele. A escritura aqui, irmãos, ela é denominada de regra fidei. O que essa palavra latina quer dizer? Regra de fé.
O crente vive debaixo dessa regra fidei, que é essa regra de fé, e essa deve ser a forma que Deus fez para ele. Então, a forma contrária à regra de fé é chamada de amártia, que é pecado diante de Deus. Então, o crente ele não foi chamado para viver fora dessa forma de Deus. Crente tem forma, o mundo tem sua forma, os dois são incompatíveis. Quer ver uma coisa prática? Que Paulo ele é especialista nisso. Um homem e uma mulher, quando eles se juntam, ficaram um apaixonados pelo outro. Deletem esse pensamento dos infernos, viu? Não pode se apaixonar por uma coisa do mundo. O crente teima em fazer isso. Todas as vezes que a Escritura mostra que um homem de Deus penetra numa forma que não é dele, ele se quebra. Dalila, aquela mulher miserável, foi o que ela fez? Ela encantou o Sansão. Veja o resultado. O pai dele disse: não tem mulheres dentro de Israel para tu se envolver. Mas ele se envolve encantado pela beleza dela. Qual é o fim disso, irmãos? Trouxe miséria para ele. Todas as vezes que o crente mergulha no mundanismo, ele se quebra. Não existe um que não se quebre. Davi olhou para Batseba, não era a forma que ele deveria olhar. O olhar do crente não pode ser dessa forma, mas ele olhou e chamou ela para ter relações com ela. Se quebrou-se diante de Deus. Não existe um parâmetro que o crente saia da forma dele e entre em outra forma e se dê bem. Aí Paulo começa a dizer: essa é a forma que Deus te quer. O esquema não pertence à igreja. Esquema pertence para traficantes, para ladrão, para essas coisas erradas. Mas para crente não tem esquema, querido. Crente vive da lei de Deus. Então é dessa forma aqui que Deus mostra que isto é verdade. Não existe uma forma mais real para o crente de que a fidei, que é a regra de fé perfeita que Deus ele promoveu para a igreja. Então o mundo vive pela sua ignorância, afastado da regra de Deus. Pois a regra de fé do mundo é o utilitarismo. O utilitarismo que significa que é um ensino prático e que se as coisas estão dando bem, ela deve ser permanecida. Eu fui para uma igreja que esse pastor ele usou esse ensino do utilitarismo, dizendo o seguinte: se as coisas estiverem dando bem dentro da igreja, elas têm que permanecer. Eu não estou entendendo isso. Dá para repetir de novo? Se as coisas estiverem dando bem dentro da igreja, devem permanecer. Veja, essa prática que eu vou trazer aqui para a igreja. Na igreja do meu vizinho deu certo. Hoje tem mais de 2.000 membros na igreja dele. A receita está lá em cima, está uma bênção. Porque eles medem a igreja estando bem, é porque a receita está bem. Eu disse: o senhor está me dizendo o seguinte, deixa eu ver se eu compreendi. Mesmo sendo uma prática antibíblica, mas a coisa está dando certo com essa prática, tem que continuar? Aí ele travou. Porque é isso que esse ensino filosófico ensina, querido. O utilitarismo. Se a coisa prática está dando bem, pode deixá-la. É para o bem da sociedade. Cristão não vive para si, entendam. O cristão vive para Deus. Mesmo se a coisa for ruim para mim, mas é bom para Deus, então essa coisa ruim vai ter que ficar. Se a coisa é boa para Deus, então é boa para mim. É essa vara que se mete, queridos. Mas se a coisa é ruim para mim, então Deus, eu cantei a Deus e agora, não está fazendo bem? Me faz bem é ter milhares de mulheres, então eu quero ter milhares de mulheres. A mulher diz: se uma coisa boa para mim é ter milhares de homens, eu vou ter milhares de homens, porque faz bem para mim. Não faz bem, santo, porque a forma do crente é essa. Aí Paulo disse: e não vos conformeis com este mundo, porque o mundo é oposto de Deus. Ao bobo do crente diz assim, irmãos, passei por um crente que ele disse: olha, o mundo me elogia. Eu digo: e aí, o que você acha disso? Não é maravilhoso a coisa que Deus faz? E sim, o que foi que Deus fez? O ímpio está dizendo que eu sou um homem de Deus. Eu digo: desde quando Satanás diz isso, rapaz? Veja o que o diabo disse. Paulo estava pregando na Grécia, e Paulo passava para cima e para baixo. O demônio disse: 2 homens de Deus, olha que coisa linda, 2 homens de Deus. Aí o Espírito Santo comanda Paulo, e Paulo diz: olha, retira-te dela, Satanás. E saiu da hora, porque não existe uma forma mundana para estar elogiando o crente. Quando o mundo elogia os crentes, é porque algo está de errado. Pode ter certeza disso, está de errado. Cristão não pode ser elogiado pelo mundanismo.
O mundo odeia a igreja. É isso que Paulo está dizendo. Então há uma contrapartida entre crentes e o mundanismo. E Paulo está dizendo, vocês eram do mundo, vocês pertenciam ao sistema mundano, vocês agora não pertencem mais. Afaste-se deles. Afaste-se. Quando houve uma conversão comigo, o que aconteceu? Os meus supostos amigos que saíam para beber, eu dizia, eu já não bebia, eu não vou mais. Aí passei meses sem falar com as pessoas, ficava isolado, irmão. Comecei a entender que a coisa era ao contrário. As conversas mudaram, era pornéia direto, pornografia direto. Aí eu disse, não posso estar com essas pornografias na boca. Os lugares que nós iríamos eram lugares desconsiderados por Deus, deixei de ir. Então eles passaram a ser meus inimigos. Por quê? Porque aquilo que eu estava mostrando para eles não era bem aceito por mim mais. Mas tem crentes que querem viver bem com o mundo, aí associa-se com o mundo. Não pode, irmãos. Tivemos agora aqui uma festa terrível de carnaval, onde muitos cristãos estavam no meio brincando, dizendo que estava evangelizando, como cantoras como Aline Barros e outras por aí, que ficam no meio dessa sacanagem, que é uma festa profana, e ficam dizendo que são crentes. Aí tem a cara de pau de dizer que são crentes. Então, irmãos, a separação é bilateral, é muito grande. Eu não posso servir a dois senhores, porque se eu servir a Deus, eu vou aborrecer o diabo. E se eu servir ao diabo, eu vou aborrecer a Deus. É prático, irmãos. Aí Paulo disse, não se conforme com esse sistema. Vocês estão mortos para o mundo. Como é que vocês estão mortos para o mundo e vivem vivos para ele ao mesmo tempo, queridos? Capítulo 6, Paulo diz isso. Vocês morreram para o mundo. Quando morremos para o mundo? Quando Cristo ressuscita dos mortos, está dizendo que nós ressuscitamos com ele. Então a vida que nós tínhamos anteriormente, irmãos, ela morreu lá atrás. É por isso que Paulo chama de velha natureza, que essa velha natureza está enterrada com o mundo. Uma vez me perguntaram, presbítero, por que o senhor se veste dessa forma? Por que se veste com essa roupa preta? Eu disse, e essa gola branca, colarinho? Eu disse, sabe por que eu me visto dessa forma? Porque nós ministros vestimos dessa forma. A roupa está dizendo que eu estou de luto, não é porque minha esposa morreu não, viu? Ela está vivíssima ali atrás. Ela está dizendo simplesmente que eu estou morto para o mundo, e que o colarinho branco significa que eu sou um escravo de Cristo Jesus. A palavra doulos tu teu significa escravo de Cristo. Então eu sou escravo de Cristo, eu não faço o que eu quero, eu sou morto para o mundo, mas vivo para com Deus. Aí Paulo disse, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis. Então como é que eu posso experimentar a vontade de Deus, se a minha mente está cativa ao mundo? Como é que pode? E a triste notícia é a seguinte, mais de 80% dos crentes de hoje vivem com a mente ainda no mundo. Mundanismo. Mesmo dentro da igreja, vive com a mente totalmente contrária à vontade de Deus. Então, essa doutrina de que as coisas que estão boas, elas devem permanecer, elas não fazem parte da receita de Deus, porque Deus não trabalha dessa perspectiva, irmãos. Então, não devemos viver deliberadamente como a maioria dessas pessoas vivem, e nem da forma que a falsa igreja vive. O que me abala não é o mundo, mas essas pessoas que dizem cristãs, que dizem que são cristãs e vivem debaixo de falsos ensinos, vivem debaixo de um mundanismo dos infernos desses, e ainda estão pregando e dizendo que são crentes. Uma vez a pessoa disse, Clécio, eu ia trazer uma dessas pessoas aqui para dentro da igreja. Eu fiz, não, traga não. Mas não é melhor ela aqui dentro, rapaz, porque ela está ouvindo a verdade, ela está ouvindo o evangelho. Eu fiz, não vai adiantar, queridos. A mente dela está lá fora. A mente dela não está dentro de Deus. A mente dela não está com a Escritura. A mente dela não repousa em Deus. Então não vai adiantar ela estar dentro de um ambiente favorável, mas ela está morta em pecados. Entende como o apóstolo Paulo ensina? Estando vós mortos, veja como é que ele usa a palavra necros, mortos, vocês estão mortos. Mortos não falam, mortos não escutam, mortos não veem, mortos não conseguem apalpar, porque estão mortos.
Eles têm que passarem pela instrumentalidade do novo nascimento, porque se não passam pela instrumentalidade do novo nascimento, eles não conseguem entender Deus. Deus não se faz conhecido para mortos, irmãos. Deus só fala com vivos espiritualmente. Quando Paulo escreve em 1 Coríntios 14, ele vai dizer isso, que essa é uma diferença, nos versículos 14 e 15. Ele vai dizer que o homem não compreende o Evangelho, porque espiritualmente ele está morto. Então como é que ele vai aceitar o Evangelho se ele está morto, rapaz? Quando Deus o salvar, irmãos. Aí se cumpre o que Jesus disse, em João 8:32. E conhecereis a verdade, e ela vos libertará, santos. Não é você conhecer o texto bíblico, não é você conhecer a teologia, não é disso, santos. É quando Deus abrir o teu intelecto, que Ele vai dar nova vida, e você compreende a beleza do Evangelho, como Ele quer que você conheça. Não como eu quero que eu conheça, mas como Ele quer, a verdade vai ser conhecida. Então esta é uma verdade, que a falsa igreja ela vive debaixo de um falso evangelho. E agora Paulo diz, mas sedes transformados pela renovação. A palavra metanoia no grego, irmãos, quando ela é tirada desse contexto, foi falado no grego koiné, ela fala que é uma transformação radical. Biologicamente, quando você pega a largata, ela entra no casulo e fica ali, eu não sei quantos meses ou dias. Eu sei que ela deixa de ser largata e se transforma em quê? Em borboletas. Olha que várias borboletas aqui, ó, passaram pela transformação. Isso chamamos de transformação radical. O que é uma transformação radical? É uma mudança de mente e corpo, é mudado. O corpo muda, o corpo não aceita mais certas coisas. E a mente ela é mudada pela transformação que Deus faz, que chamamos de metanoia. É a mudança mental que nós temos. Se a tua mente muda, o teu corpo muda, irmãos. É por isso que Deus muda a mente do indivíduo. Deus tem que mudar a tua mente. Porque se Deus não consegue mudar a tua mente, tu continuarás sendo ignorante como era antes. Tu continuarás nas práticas pecaminosas do mundo. Tu continuarás sendo escravo do sistema do mundo, porque a tua mente não consegue entender isso. O homem dizia no passado, para ser macho de verdade, eu tenho que ter 3 mulheres. Olha que conceito. Quanto mais mulheres, mais macho eu sou. Macho não chora, Jesus chora. Vê que contraposição. Jesus chega lá em João, começa a chorar. Poxa, o homem chora, Deus chorou aqui, quanto mais eu. Você vê que esse conceito que o homem tem, querido, do mundo é perverso, tem nada a ver com Deus, é totalmente oposto. Aí Paulo disse, tem que haver transformação, é o resultado da transformação radical que Deus faz nos crentes que Ele escolhe, que chamamos essa transformação radical pela mente da metamorfose. Então Deus começa a mudar a mentalidade do crente, Deus começa a tirar as heresias da mente dele. É difícil, meu irmão, muito difícil esse processo. Para Deus não, fomos construídos teologicamente em cima de uma base errada. Vivimos pensando errado, olhamos errado, andando e respirando errado, irmãos. Aí quando Deus diz assim, ó, vou mudar a tua mente, aí fica dizendo, mas rapaz, tudo isso que eu aprendi estava errado. Tudo isso que você aprendeu estava errado. E o Espírito Santo começa a mover a tua mente, dizendo assim, é verdade, tu acreditava que tu era salvo por tu mesmo, né? Mas não é por você, sou eu que salvo. Então ele começa a desconstruir a teologia que nós tínhamos em nossa mente. Vem muito isso dentro da sala de aula, irmão. Quando chega algum aluno que é arminiano, ele sofre nos primeiros impactos, porque ele não conhece a soberania de Deus, ele não conhece o caráter de Deus, ele não conhece o ser de Deus. O que é que acontece quando o indivíduo não conhece o ser de Deus? Ele trata Deus como se fosse o parceiro dele. Ele não pode fazer isso. É quando ele conhece o ser de Deus, ele começa a dizer, Deus é isso, Deus é isso, vai subir na régua. E quando ele vai ver, ele está tão pequeno diante de Deus, que ele vai dizer, realmente é só isso, nada diante de Deus, porque Deus é tudo. Então houve uma transformação intelectual. Deus trabalha com o intelecto, ele começa a desconstruir para depois construir a teologia dele na cabeça do crente. Aí Paulo começa a dizer isso,
mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você só vai poder descobrir a vontade de Deus quando você passar pela transformação radical da vossa mente, porque se você não chegar nesse nível, nunca conhecerás a Deus. Essa é a perspectiva paulina que ele ensina nas Escrituras. Essa é a teologia que Paulo começa a mostrar. Nós fomos passando pela metamorfose, pela instrumentalidade do Espírito Santo de Deus. Essa é uma especialidade do Espírito Santo, fazer mudanças, irmãos. Estado de mortificação para o estado de vivificação. Saímos do estágio de ignorância para o estágio de conhecimento de Deus, irmão. O estágio é gigantesco, uma esfera para outra. As lacunas são gigantescas, de uma para a outra. Todos temos que deixar esses valores que recebemos no passado e vivemos agora pelas verdades das Escrituras. E muitas das vezes a Escritura bate em nós sem misericórdia, porque nós queremos fazer as nossas vontades e a Escritura mostra outra realidade que nós devemos fazer. Como ela se manifesta em nós, essas verdades, irmãos, como ela aparece para nós. Paulo diz, pela renovação da vossa mente. Isso aqui chamamos de conversão. Não confundam novo nascimento com conversão. Os dois atos de Deus são diferenciados. Tudo bem, quando vocês pegarem teologias aí, livros de teologia sistemática, muitos teólogos do passado, muitas das vezes eles falavam de conversão e falavam de novo nascimento com a mesma perspectiva. Era intencional quando eles faziam isso, mas nós temos que fazer a separação dos dois. O novo nascimento se dá no início da fé cristã, santos. É o primeiro ato que Deus faz, externo em nós, é o novo nascimento. Deus quebra a tua impotência que você tem. Você não tem vida espiritual, você tem vida biológica. Por quê? Porque o pulso, o coração bate, a mente consegue compreender algumas coisas, a visão está ativa. Isso biologicamente é verdade, mas não é dessa vida que Deus está falando. Paulo está falando de outra vida que tem dentro de nós, que chamamos de vida espiritual, que ninguém tem se Deus não der. Aí a pessoa, quando não entende o que é isso, ela diz assim: tem alguém nessa noite aqui para Jesus? Ele não entendeu nada do que significa o novo nascimento, porque não está no poder da pregação, santo isso. Não está no poder da retórica do pregador, está em Deus. Aí ele fica chamando pessoas para aceitarem a Cristo, ou seja, ele está chamando mortos para receber vida, mas só que isso não pode acontecer dessa forma, santos, porque isso é uma ação inerente de Deus. É Deus que escolhe dar vida, é Deus que escolhe ressuscitar pessoas, não é a igreja. O que é o papel da igreja? Acolher os vivos espiritualmente e ensiná-los. É isso que faz a igreja. Então aqui ele mostra que o novo nascimento é necessário. Aí quando Deus dá o novo nascimento a ele, aí agora Deus vai dar a ele a maior parte. Vou colocar nele a mente do meu filho, neles, para que eles me entendam, porque se eu não fizer isso, eles não vão me aceitarem como eu sou. Aí a Escritura é dada aos crentes. Paulo, quando escreve a Tito, irmãos, no capítulo 1, Paulo fala uma coisa bastante interessante. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade. E essa verdade é dada para os eleitos. É por isso que as outras pessoas do mundo não conseguem entender a verdade do Evangelho. Por quê, irmãos? Porque ela está oculta na mente de Deus, e Ele dá a quem Ele quer. Então, quando essas verdades é dada, o indivíduo cai por terra, porque foi desconstruído aquele pensamento que ele tinha sobre Deus, e Deus mostra-se a ele de uma forma esplêndida, dizendo: esse sou eu para você, santos, esse sou eu, o próprio Deus. Jesus estava discutindo com os apóstolos e dizendo assim: quem diz os homens que eu sou? Veja, irmãos, os discípulos já estavam no estágio um pouco avançado com Jesus, mas mesmo assim eles não conseguiram definir quem era Jesus ainda. E eles disseram: tu és um grande mestre, tu és profeta. Aí Deus que está nos céus
pega Pedro e diz assim: olha, Pedro, diz a ele o que ele precisa ouvir. Aí Pedro diz: tu és o Cristo, tu és o Messias. Veja a revelação. Jesus chega e diz assim para ele: não foi a carne que te revelou, Pedro, ou seja, esse entendimento não veio da tua própria mente, mas foi o meu Pai que estás nos céus que te mostrou essas coisas. Se Deus não abrir a tua mente, tu continuarás sendo ignorante para sempre. Se Deus não te der o conhecimento básico para conhecer Ele, você não conhecerá a Deus. Então a primeira perspectiva que Deus faz é renovar a mente, irmãos. Então anteriormente nós pensávamos como homens e mulheres naturais. Nós éramos naturais, pensávamos com as perspectivas naturais da vida. Pensávamos assim. Isso é normal, pensar como um homem natural. Um exemplo: o pai de família tem a mulher e tem o homem. O homem é voltado mais para o trabalho, com essas coisas. A mulher é mais segura. Em que sentido? A mulher quer segurança, a mulher quer uma casa, a mulher quer um salário no final do mês, a mulher quer um plano de saúde, porque ela quer garantir essas coisas, é natural. Mas essa não é uma perspectiva bíblica, irmãos, é isso que eu quero dizer para vocês. Isso não é perspectiva bíblica de um crente estar aperreado com as coisas, com o salário no final do mês, com pagar minhas contas, com um plano de saúde, com a casa que eu vou morar. Aí Jesus chama e mostra essas verdades. Está vendo os lírios do campo? Eles não se vestem, mas veja se Deus deixa faltar algo para eles. Isso é viver debaixo de Cristo. Ele vai suplementar as nossas necessidades, porque esse desejo de ter as coisas é a coisa natural, que o mundo vive correndo atrás disso. Você está desempregado, ok, não vai faltar alimento na tua casa não, Deus não deixa não, santos, pode ter certeza disso. Saiu do emprego agora, arruma outro, e Deus vai aparando aqui, aqui e ali, Ele vai levando os crentes a esse patamar. O que é que eu não posso pensar? Entrar na forma do mundo, perder a cabeça. Chegou um rapaz na loja, era supervisor ainda da Ferreira Costa, veio para roubar, meu irmão. Roubou. Aí quando chegou lá fora, abordei ele. Eu só gostaria de pedir uma coisa a você. Ele disse: o que é? E nervoso, aquele olhou agitado: o que é? Eu só quero as coisas que estão dentro da sua veste, porque pertence à loja. Você pode devolver? Ele disse: rapaz, eu não vou poder dar não, porque eu estou passando fome, eu sou chefe de família e eu tenho que chegar com alguma coisa em casa. Quer dizer, é uma perspectiva humana. Quer dizer, no dia que eu for desempregado, eu vou estar roubando, né? Vou estar furtando as pessoas? Porque é uma perspectiva humana, queridos, que nós não entendemos. O crente não vive com a perspectiva natural, mas ele vive com a perspectiva espiritual. Então, essas são as premissas que Paulo quer dizer, que essa é a mudança de renovação de mente. Em termos cristãos, muitos acreditam que salvação se perde. Veja a perspectiva humana. Eu creio que salvação se perde. Ele vai dizer isso, mas ele é um crente. Ele vai achar que isso é uma verdade. Então eu podia contribuir com a salvação. Eu acredito que eu posso contribuir com a salvação. Deus depende de mim para me salvar. Que eu tenho um livre-arbítrio para fazer o que eu quero da minha vida, queridos. Isso é a perspectiva que as igrejas ensinam isso. Que você pode fazer o que você quer, porque Deus lhe deu essa liberdade para fazer isso. Eu podia escolher a Deus a hora que eu quisesse. Porque isso é a perspectiva humana, uma coisa natural das pessoas, mas que a igreja ensina isso, irmãos. A igreja ensina tudo isso. A falsa igreja ensina que você perde salvação. A falsa igreja diz que você tem liberdade para rejeitar e escolher a Cristo a hora que você quer. A falsa igreja ensina perspectivas antropológicas dentro da própria igreja, que não tem nada a ver com a Escritura, mas eles ensinam que isto é uma verdade para eles. Ensina que o batismo com o Espírito Santo é uma coisa que devemos buscar, o batismo com o Espírito Santo. Não se busca batismo porque nós já somos batizados, mas isso é o quê? Uma mente que não foi aberta pelo Espírito Santo. É uma mente natural, que ela não compreendeu as Escrituras, santos. Não compreendeu as Escrituras. Quando ela compreende as Escrituras, é porque ela passou pela transformação radical da mente de Deus. Segundo aqui, com as coisas do mundo pensávamos em tirar vantagens dos outros. Nós tínhamos esse hábito. Para eu fazer algo para o meu irmão, eu tenho que ganhar alguma coisa. Tenho que ganhar alguma coisa, tenho que ter vantagem, rapaz.
Para eu ajudar o meu semelhante, tem que ter vantagem. O carro está atolado na rua, chuveiro, água de todo canto. Aí vou empurrar o carro do meu irmão, vou tirar ele daquele atoleiro, mas ele tem que pagar uns 5, 10 reais para dar aquela empurradinha santa. Mas eu tenho que ganhar algo, meu irmão. Eu tenho que ganhar algo. Nós somos assim, temos que ganhar algo de todas as formas. Eu tenho que tirar vantagem das coisas. O homem espiritual, ele não tira vantagens. Ele ajuda as pessoas sem precisar receber nada em troca, queridos. Isto é uma perspectiva espiritual. Um pecado é uma coisa simples para essas pessoas. Eu peco, irmãos, mas eu peço perdão a Deus, está tudo certo, não vai acontecer nada não. Pecado não é essa coisa forte como os calvinistas dizem que é, como a teologia reformada diz que é esse bicho de 7 cabeças. O pecado não é só o bicho de 7 cabeças, ele tem 8, 9, 10 cabeças, ele acaba com você. O pecado é algo mortal, que acaba com a vida do ser humano. Davi disse que o pecado correu tanto ele, que ele saiu esmagando os seus ossos, de tão pecaminoso que Davi estava. O pecado é algo que destrói a alma do indivíduo. Então o pecado não é uma coisa simples, irmãos. Não é uma coisa simples. E eles dizem que se prostituir é uma coisa natural, que viver biologicamente com um corpo e achar que pode viver de outra forma também é legal. Isso não tem nada a ver. Meu corpo é uma coisa, minha mente é outra. Como é que pode o corpo ver fora da mente, irmãos? Se o meu corpo é homem, eu tenho que ser homem. Se o meu corpo é de mulher, a mente tem que responder como mulher. Mas a coisa natural é hoje que se pode ensinar até nas escolas. O menino chega, uma criança chega na escola e diz assim: papai, eu posso ser menina? Estou ensinando que se pode, irmãos. Quero ensinar essas besteiras para nossas crianças e eu vou ficar calado e ouvir umas besteiras dessa e eu vou ter que fazer o quê? Responder com a Escritura. Não pode, porque você é um menino. Não pode, que você é uma menina. É isso que a gente tem que responder. Mas esse ensinamento de hoje que ensina nas escolas, essa filosofia mundana que é ensinado, que nós temos que ficar calados. Que ficar calados, rapaz? Você quer abrir a boca como cristão e dizer que isso é uma mentira. Mas nós somos covardes. Mas Paulo disse: transformai-vos pela renovação da vossa mente, porque se tu não experimenta a forma dogmática pela tua mente, tu não vai saber quem é Deus, rapaz. Aí o cristão vive debaixo de falso ensino na igreja, perdendo o tempo dele na igreja, perdendo o tempo dele que podia estar no mundo, aproveitando e gozando com o mundo tem de melhor, porque eu estou no mundo de toda forma, dentro de 4 paredes, debaixo de um falso evangelho, e vivendo no mundo também de uma forma desagradante de Deus. É a mesma coisa, queridos. Mas o que Paulo está tratando aqui é de assuntos espirituais, não é de assuntos naturais. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou seja, você tem que beber da verdadeira doutrina, você tem que infundir em sua mente o que eu quero com você. E o que é que eu quero? Está nas Escrituras. Completamente nas Escrituras. É o primeiro ponto depois do novo nascimento. Pedro disse: antes de tudo, crescer em graça e em conhecimento. Olha que maravilha. Pedro tinha a mente de Cristo. Cresce em graça e em conhecimento. Enquanto salas de aula vivem vazias, seminários vazios, é porque as pessoas não entenderam o que é isso. Não entenderam o que é isso, santos. Não entenderam. Quando pessoas não gostam de estudar as Escrituras, pessoas não gostam de doutrinas, pessoas não gostam de fazer exposições, não gostam de meditar, não gostam de estudar, é porque eles não compreenderam essas coisas. Não compreenderam. Quando a ficha caiu, meu irmão, eu disse: meu Deus do céu, perdi muito tempo afastado de Cristo, ouvindo heresias. Eu vou ter que me dedicar a partir de agora, deliberadamente, ao ensino da Escritura, radicalmente, meu irmão. Aí não parei mais. E é isso que tem que ser feito, irmãos. Estudar as Escrituras como se fosse a última coisa da sua vida. Ame as Escrituras. O credo judaico diz: ame as Escrituras acima de todas as coisas. Ame as Escrituras. Amar as Escrituras significa amar o próprio Deus. Quando você ama as Escrituras, você está amando o próprio Deus. E nós amamos mais as coisas do mundo, irmãos, do que as Escrituras. É uma vergonha. Uma vergonha para nós. Então Paulo começa a mostrar aqui que essa transformação é algo que vem de Deus para nós, e temos que agradecer a Ele por aquilo que Ele fez.
Então, essa renovação mental é o que Paulo está falando aqui. E se uma pessoa que se diz cristã vive conformado com as práticas errôneas, perversas e contradizentes a Deus, Paulo chama de anátema. Paulo disse que a igreja da Galácia estava se comportando de forma errônea. As pessoas já estavam começando a infiltrar o falso evangelho dentro da igreja, e a igreja não respondia, irmãos. A igreja de Corinto estava vivendo na mesma perspectiva. Tinha um casal que estava tendo relações fora do padrão. Fora do padrão. Aí quando Cloé escreve para Paulo, aí Paulo diz: olha, tire esse miserável do meio da igreja. Tira ele do meio da igreja. Vocês estão sonolentos e vendo eu e fica calado? Tirem ele agora do meio da igreja. É como se eu estivesse presente para que o corpo seja salvo, mas o espírito, para que o espírito seja salvo, mas o corpo ele prove das dádivas de Satanás. Tire ele do meio da igreja. Ele estava tendo relações sexuais com a madrasta. 2 cebosos imundos diante de Deus. Aí Paulo disse: dá a sentença para ele: não se conforme com o erro, mas vá e bata. Aí quando Paulo escreve em Gálatas, ele diz: porém, ainda que alguém, nós ou um anjo do céu, que vos pregue um evangelho, além do que vos pregamos, seja anátema. A palavra anátema significa amaldiçoado, é você. Porque você vive debaixo de um falso ensino, de uma falsa diretriz. Saia desses ensinos errados. A igreja não foi chamada para estar debaixo de um falso evangelho, irmãos. Podridão. Por causa desse evangelho, eu tenho milhares de inimigos. Milhares de inimigos por causa disso. Perdi muitos que se diziam meus amigos. Eles foram promovidos a meus inimigos por causa que eu defendo esse evangelho aqui. Que Cristo faz isso, que isso é promulgação de Cristo. Deus odeia o mundo, Deus não quer papo com falso ensino. Quem estiver debaixo de um falso ensino está em pecado. Quem estiver debaixo de uma falsa igreja está em condenação. Eu tento tirar isso da mente deles. Ao fazer isso, eu sou inimigo deles. Mas nós não deixamos que essas premissas elas possam estar em nossas mentes. Então Paulo diz: quando você descobre o verdadeiro evangelho, aí você pode gozar de Deus, para que seja perfeitamente conhecer a mente de Deus. Aí você conhece a mente de Deus. Isso aqui é campo ético, campo prático, irmãos, que vocês estão fazendo. Quando eu começo a colocar em prática essas coisas, o que acontece? Eu estou fazendo a vontade de Deus. E quando o mundo diz, faça isso, você faz, não faço, meu irmão, não faço. É impossível nós podemos estar servindo a Deus e ao mundo ao mesmo tempo, porque Deus não se agrada disso, irmãos. Então, o que é que Paulo fecha aqui o ciclo do versículos 1 e 2? Ele encoraja a igreja, que somos nós, do século 21, a aborrecer o mundo, queridos. Esse cartão postal que foi colocado de Jesus na sociedade é um cartão falsificado, que Deus é amor. Aí quer dizer o seguinte: Deus é amor e Deus tolera todo tipo de erros, com esse negócio que Deus é amor. Porque o erro está acontecendo e Deus é amor. Deus perdoa, mas eu não consigo sair do erro, irmãos. Esse cartão postal de Jesus está errado. Jesus disse o contrário, irmãos. Jesus disse: eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer isso aqui, ó, a espada. Ela vai dividir os lares. Se vocês me amam, ela vai destruir o lar de vocês. Como assim? É pai contra filho, filho contra pai, nora contra sogra. É isso que minha espada veio fazer. Os que me servem vão aborrecer os outros. Cada um tome a sua cruz e siga-me. A cruz significa que é Cristo que está em mim. A cruz significa problemas que eu vou trazer para mim, queridos. Problemas. Porque o mundo odeia quem usa cruz. A cruz de Cristo. Odeia a cruz. A falsa igreja odeia a cruz, porque ela não entende o que é cruz, irmãos. A cruz significa o simbolismo do cristianismo. Quando Cristo diz que vai haver divisões de crentes e não crentes, é por causa disso, que a igreja ela vai aborrecer o mundo por minha causa. O mundo vai odiar vocês, não é por causa de vocês, não é por minha causa, que eles me odeiam.
E por resultado que eles me odeiam, eles vão odiar vocês. Aí vocês tomam aqui essa lição, ó. Odeie o mundo, meu irmão. Odeie o mundo. Quando eu digo odeio o mundo, não é as pessoas em si, mas é o sistema que essas pessoas vivem, santos. O sistema pecaminoso que elas vivem. O que é o encorajamento aqui do texto, irmãos, que eu fecho aqui para vocês, é que nós possamos fazer uma alta reflexão sobre esses 2 versículos. Eles nos mostram de uma forma prática o que devemos fazer, santos. Ele forma que eu não posso estar conformado com a coisa errada, mesmo se essa coisa vai me fazer mal. Não interessa, ela pode fazer mal. Em certa exposição, João Batista disse que eles podem ferir o meu corpo, eles podem agredir o meu corpo, mas a minha alma, essa é eterna. A igreja, irmãos, não se preocupe com os vossos corpos, em questão de embelezamento, em questão de estética, em questão de que alguém vai machucar o seu corpo, porque isso é natural do crente. O que não é natural é você não aceitar essas verdades. Então Paulo quer mostrar aqui, e ele fecha aqui de vez dizendo: pratiquem estas coisas que a Escritura manda, porque quando vocês praticam essas verdades, Deus está em vocês. Quando vocês não praticam essas verdades, Deus não está em vocês, irmãos. Essas verdades só estão nos escolhidos de Deus, que eles olham para Deus, olham para as Escrituras e amam as Escrituras, como se fosse a última coisa que eles tivessem que fazer. Então este versículo 2, versos 1 e versos 2, mostram o caráter de um verdadeiro crente, prático, não somente doutrinal, santos, é prático, irmãos. Pratiquem aquilo que as Escrituras dizem, porque fazendo assim, conhecerás a vontade perfeita de Deus. É isso que o texto está dizendo. A transformação é para isso, para que vocês experimentem a vontade soberana de Deus em vossas vidas. Perdi o emprego agora há pouco, irmãos. Estava nem aí, ó. Nem aí eu estava. Nem aí. Eu estava nem aí. Chega outro, supriu as necessidades, porque eu não estou preocupado mais com essas coisas não, Santos. Eu não vivo preocupado com esse sistema mais. Deus providencia o necessário para os seus eleitos. Isto é fato. E que Deus possa abençoar vocês, irmãos, poderosamente com as Escrituras, que Deus, Ele já mudou, mas continua mudando cada vez mais a mente de vocês, para que vocês possam conhecer a vontade perfeita de Deus. Justo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, abençoa todos os teus santos que aqui estão, Senhor, e aqueles que não conseguiram chegar aqui também, Pai, por algum motivo eles não vieram, abençoa eles também, Senhor. E que tua igreja aqui em Prazeres, ela possa estar cada vez mais forte, ó Pai, teologicamente e na prática também, Senhor. Abençoa, ó Pai, todas as nossas propostas que estejam dentro de Ti e da Tua vontade, Senhor. Eu te peço e te agradeço, tudo isso em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para sempre. Amém, Senhor.